Jesus, bom dia a todos. Vocês estão aí, irmãos? Amém? O café acabou, eu sei disso, mas que Deus possa acordar você nessa manhã, que você possa ouvir a mensagem do Evangelho. A voz está bem alta, mas precisa acordar. Glória a Deus por você, Felipe. Irmãos, então, somente alguns recadinhos que já foram dados, mas realmente é importante comunicar novamente. Primeiro, nosso Arraiá Mosaico em julho. Então, se organize, será um dia extraordinário de muita festa, brincadeira e comunhão. Então, organize-se. Lá em cima nós temos o QR Code da inscrição, você pode fazer já de antemão. Se organize para estarmos juntos, vai ser um tempo que é realmente maravilhoso, né? As crianças brincando, nós também nos divertindo e realmente o Espírito Santo guiando cada momento. E é realmente sempre um momento extraordinário no qual o Senhor comunica nossos corações e nós somos tocados por tanta comida boa, por tanta festa e brincadeiras. Assim como no dia 20 de junho agora nós temos o GP Challenge, ok? Então, about GP, about um momento extraordinário. Eu acho interessante como nós crentes temos a ideia sempre de colocar nome em inglês das coisas, né? Mas nosso GP Challenge nada mais é do que a reunião dos GPs em prol de uma disputa. E vão ter várias brincadeiras, perguntas, estude o livro de Atos. Quem sabe você vai lembrar aí, né? Não que você seja velho, mas você vai lembrar a sua juventude, você vai lembrar quando você era mais jovem. Então, participe, se organize, esteja conosco. Se você não participa de nenhum GP aí, gente, quem é líder de GP? Levanta a mão. Líder de GPs. Olha aí, gente, nós temos muitos líderes de GP. Então, comunique, esteja conosco. Assim como a pastora Nick falou naquele vídeo que logo passou, nós estamos desenvolvendo os GPs para termos ainda mais comunhão, ainda mais interação, que nós queremos conhecer mais você. Amém? Ao final do culto também, você que é visitante pela primeira vez, por favor, não vá embora, a nossa equipe de recepção vai até você, para você simplesmente preencher uma planilha. Nós queremos saber onde você mora, quanto você ganha, não é isso. Nós queremos conhecer você, nós queremos aproximar você ainda mais do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Hoje, então, nós damos sequência naquela série tão incrível, Cântico da Alma, e realmente nós temos sido impactados por esses cânticos da alma. Domingo a domingo o Senhor tem comunicado e falado aos nossos corações. E se você não percebeu, lá no nosso Instagram nós estamos numa série, mas com subtemáticas, subtemas. E hoje nós iniciamos um novo subtema chamado O Caminho de Volta. E nos próximos salmos, então, nós estaremos sendo ministrados a respeito da percepção que precisamos talvez voltar, que precisamos reajustar algumas coisas. E nessa manhã, nós temos como título do sermão a expressão: quando a misericórdia encontra a memória. Quando a misericórdia encontra a memória. Por isso, convido você a abrir as Escrituras em Salmo 51. Nós leremos o Salmo 51 nessa manhã. Glória a Jesus. Glória ao nosso Senhor Jesus. Salmo 51, verso de número 1, a palavra do Senhor diz assim, minha versão NVT. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti e somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolva-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permita que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas de minha culpa. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença e não tires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer.
Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então com alegria anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Amém e amém. Você pode fechar os seus olhos, abaixar sua fronte mais um instante? Glória a Jesus. Espírito Santo, nós clamamos. Conecte a nossa mente, o nosso coração agora, de forma ainda mais profunda, a sua mensagem, Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor trouxe cada um que está aqui por um propósito. Nós não estamos aqui por acaso. O Senhor não tem planos que são feitos ao acaso. Tudo o que o Senhor faz tem um propósito. Por isso nós oramos para que a mensagem hoje, de alguma forma, tenha preferência em nosso coração, tenha preferência em nossa mente. Que nós não venhamos a ser, de alguma forma, roubados da sua presença, roubados desse instante, mas que a nossa mente e coração estejam atentas e atentos ao Senhor. Assim nós oramos, clamando a Ti, fale conosco, amado Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, título do sermão, quando a misericórdia encontra a memória. Eu tenho certeza que você é alguém repleto de memórias. Nós somos, de alguma forma, a constituição da unidade de memórias. Esse é o mosaico que constitui quem somos. Nós não somos pessoas simplesmente como um quadro branco, nós já temos histórias, marcas, traços. É importante observar que o Senhor Jesus, Ele não apaga as nossas memórias, mesmo talvez sendo elas difíceis, mas Ele faz com que as memórias sejam alcançadas pela sua misericórdia. A misericórdia do Senhor nos alcança, e quando nos alcança, não alcança somente o presente, mas redime o passado e aponta para um novo futuro, para uma nova vida, para uma nova realidade. Acabamos de ler o Salmo 51. O Salmo 51, ele é conhecido como um salmo penitencial. E um salmo penitencial nada mais é do que a oração de alguém que está extremamente aflito. Extremamente aflito. E não aflito somente com as sombras da realidade do presente, aquilo que de alguma forma está acontecendo agora, mas a oração como talvez de alguém que já viveu momentos de extremo sofrer. Momentos, de alguma forma, talvez o salmista, aquele que está orando e escrevendo, desejaria apagar, mas não é assim que o Senhor conduz. O salmista que escreve um salmo penitencial, ele está, de alguma forma, também observando para o seu autoconhecimento, olhando para si. E ao olhar para dentro de si, ele percebe a sua profunda culpa, o seu profundo erro. Os salmos penitenciais, nós poderíamos afirmar que são em torno de 7. E dentre esses, o Salmo 51 é o quarto na sequência numérica. E este, com certeza, é o salmo que fala a respeito do arrependimento. Mas o arrependimento como a porta de entrada para a restauração. Logo, a premissa dessa manhã é nós entendermos algo. E essa vai ser a nossa jornada até o final desse culto. É perceber se nós estamos realmente clamando pelo Senhor a restauração daquilo que desejamos, mas se antes disso estamos abrindo a porta do perdão. Porque se de fato nós não estamos arrependidos, não tem como haver a restauração. E essa talvez seja a grande premissa dessa manhã. Porque muitos de nós queremos o resultado, muitas vezes, de algo que ainda nós não compreendemos e entendemos. Logo,
Davi escreve esse salmo. O título do salmo, da perícope, se você observar no seu contexto, talvez a sua versão das Escrituras, diz assim: ao regente do coral, Salmo de Davi, sobre a ocasião em que o profeta Natã veio falar com Davi após o adultério com Betseba. Não temos como entender Salmo 51 sem entender o contexto que ele está inserido. Por isso nós vamos ler mais uma porção das Escrituras, para que nós possamos, após isso, voltar a Salmo 51 e então entendermos ele de forma mais profunda. Logo, eu convido você a abrir comigo em 2 Samuel, capítulo de número 11. Leremos uma porção relativamente extensa, verso 1 a 17. 2 Samuel, capítulo 11, verso de número 1. A palavra do Senhor diz assim, 2 Samuel 11, 1. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe: é Betseba, filho de Eliã, e esposa de Urias o Hitita. Então Davi enviou mensagem para que a trouxesse e teve relações com ela. Betseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação. E ela voltou para casa. Passando algum tempo, quando Betseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer: estou grávida. Então Davi mandou uma mensagem para Joabe: envia-me Urias o Hitita. E Joabe o enviou a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estavam Joabe e o exército e como ia a guerra. Então disse a Urias: vá para casa e descanse. Depois que Urias deixou o palácio, Davi lhe enviou um presente. Urias, porém, não foi para casa. Passou a noite na entrada do palácio com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo e perguntou: o que aconteceu? Depois de ter ficado tanto tempo fora, por que você não foi para casa ontem à noite? Urias respondeu: a arca e os exércitos de Israel e de Judá estão em tendas, e Joabe, meu comandante, e seus soldados são acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa para beber, comer e dormir com minha mulher? Juro diante do rei que jamais faria uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: pois bem, fique aqui hoje e amanhã poderá retornar. Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi o convidou para jantar e o embriagou. Outra vez, porém, ele dormiu numa esteira com os guardas do rei e não foi para sua casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias entregá-la. A carta continha a seguinte instrução: coloque Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais intenso. Depois, recue para que ele seja morto. Então Joabe colocou Urias numa posição próxima do muro da cidade, onde sabia que estavam os principais guerreiros do inimigo. Quando os soldados inimigos saíram da cidade para lutar, Urias, o Hitita, foi morto junto com muitos outros soldados israelitas. Amém. Irmãos, que história profunda. O contexto de Salmo 51 é uma história horripilante. Nós vamos observar nessa história, e talvez sendo ela a mais dramática do Antigo Testamento, Davi, já consolidado como rei de Israel, comete adultério com Betseba, esposa de Urias, um de seus soldados. O que vamos observar também no texto que lemos é que a única fala de Betseba é encontrada em 2 Samuel 11. Ela não fala nada, senão através de um mensageiro com a mensagem: estou grávida. A única fala de Betseba foi: estou grávida. Nós não temos mais nenhuma informação a respeito do que ela viveu, como foi esse chamamento do rei,
como foi essa experiência, como foi perder o seu marido. Mas Davi coage Betseba para viver a sua vontade, o seu desejo, não medindo esforços e não pensando nas consequências. É interessante também observar no capítulo 11 que Davi ele arquiteta 4 planos sucessivos para, de alguma forma, esconder o seu pecado. O primeiro, ele tenta dar férias a Urias para que ele vá para casa. Afinal, Betseba está grávida, ele quer resolver o problema. O que acontece é que Urias não vai para casa, ele é um homem íntegro. O segundo, ele tenta embebedar Urias. Urias fica realmente bêbado, mas ele dorme na esteira do palácio, entre os soldados. Ele não vai para casa. O terceiro plano que Davi arquiteta é o mais drástico. Ele encomenda a morte de Urias, mandando então para Joabe, seu comandante, a instrução. Coloque ele no lugar onde realmente a guerra está mais intensa, onde possui menos possibilidades de sobreviver. Nós sabemos, isso um pouquinho a respeito de guerras, estratégia de guerras, que você nunca coloca tropas próximo das muralhas, porque as muralhas possuem realmente arqueiros, formas de serem atingidas mais fácil. Logo, Joabe, ele condena homens, ele condena uma porção de seu exército para que Urias seja morto. O quarto plano, então, de Davi, para tentar de alguma forma resolver o seu problema, é após a morte de Urias, ele então casa-se com Betseba, tentando resolver o seu problema. Davi acha que ele resolveu. Davi acha que ele não deixou nenhuma ponta solta, que ele vai continuar a sua jornada como rei, como filho de Deus, de forma tranquila. Mas não é assim que acontece. Se você ler todo o relato do capítulo 11 de 2 Samuel e também o capítulo 12, você vai observar que Deus utiliza um profeta. Natã chega diante de Davi, o rei, e conta uma parábola. A parábola de Natã é basicamente o seguinte: existiam 2 homens, um homem rico, repleto de rebanhos, e um homem pobre, que tinha somente uma cordeirinha. Natã conta aqui, através de parábola, que esse homem rico, ao receber em sua casa um visitante, ao invés de matar uma de suas ovelhas e do seu grande arsenal e o grande rebanho, ele rouba, ele retira do homem pobre a única cordeirinha que tinha, mata ela e entrega ao seu visitante. Quando Davi ouve essa parábola, preste atenção nisso, quando ele ouve essa parábola, ele fica indignado, como um rei que não permitiria que a injustiça fosse de alguma forma estabelecida na cultura do seu reino. Então ele diz, esse homem, ele deve ser condenado. E este homem, ele deve então pagar ao menos 4 vezes mais, ele deve dar pelo menos 4 ovelhinhas para este homem pobre. Este homem, ele errou, este homem falhou, este homem deve pagar por isso. O profeta Natã, no exato momento em que Davi profere a sentença, ele aponta com os seus dedos ao rei, uma ação extremamente perigosa, uma ação de ousadia, uma ação que talvez o faria perder a vida. Ele aponta o dedo para o rei e diz, tu és este homem. A partir dessa profecia, a qual Deus dá a Natã, Davi recebe ela e Davi começa em prantos. Davi inicia-se um processo, então, de arrependimento. Irmãos, talvez em nenhuma outra passagem das Escrituras nós vamos observar a palavra de Deus ferindo tanto um homem e gerando uma modificação de padrão de existência, padrão de escolha tão rápida. Davi ouve a mensagem da revelação e ele muda de forma drástica, de forma inquieta. Logo, nós temos aqui algo interessante. Entre 2 Samuel 11, um rei que arquiteta o seu pecado, nós temos no outro extremo o Salmo 51, de um rei que entende o seu pecado e pede perdão. No meio destes 2 homens que parecem homens distintos, nós temos a palavra revelada de Deus, diretiva a ele. O que entendemos, portanto, de forma muito clara e teológica nessa manhã, é que a única forma de moldar quem somos é a palavra do Senhor. A palavra que fere o coração de um homem, fere ele não simplesmente para que ele morra,
mas para que o velho homem morra e que ele renasça através do Espírito em uma nova realidade de vida. Mas é a palavra que fere, é a palavra que molda, é a palavra que aponta. Isso, irmãos, é muito poderoso. Afinal, quando Davi profere a sentença, ele não percebe, mas a sentença acontece realmente com ele. Ele paga 4 vezes mais pela morte de Urias. Segundo o que encontramos na sequência de sua história, nós vamos observar que, primeiro, nós vamos observar que Davi perde o filho do adultério. O filho que Betseba está esperando morre. Segundo a sentença do Senhor, Absalão, filho de Davi, mata um outro filho de Davi, Aminon. Terceira sentença do Senhor a respeito do pecado, vamos observar que Joabe, um dos comandantes de Davi, matou Absalão, um de seus filhos. E a quarta sentença do Senhor, Salomão matou Adonias, mais uma vez, a morte cercando a sua casa, irmãos se matando, se degladiando por conta de poder e influência. A sentença de Davi não foi para o homem que roubou o cordeirinho. A sentença de Davi foi sobre ele. Irmãos, eu sei que é doloroso talvez pensarmos nessa realidade. Mas muitas das vezes, aquilo que nós desejamos ao errado, ao errante, ao pecador, quando mergulhamos na palavra, observamos um espelho. E quando observamos um espelho, então nos atentamos que aquilo que queríamos que o pecador sofresse, talvez deveríamos também sentenciar nós mesmos. A palavra do Senhor é como um reflexo, em alguma forma, que revela quem somos, que revela o que temos que fazer, o que temos que mudar. E é por isso, irmãos, que nós temos dificuldade com a revelação de Deus. E é por isso, irmãos, que a nossa Bíblia está aberta em um salmo, talvez na estante da sala, mas ela não está aberta em nossos corações. Não porque temos dificuldade de leitura, não porque temos pouco tempo, mas porque nós não queremos ser confrontados pela revelação. Nós queremos permanecer como estamos. Ouvimos pregações, lemos textos, mas não lemos as Escrituras, porque as Escrituras nos condenam. É tão poderoso isso, porque ao final, após entendermos essa realidade de um homem que é transformado, nós podemos então abrir agora, eu convido você a deixar aberto a sua Bíblia em Salmo de número 51, onde iremos agora sim observar o que este homem redimido, retratado, ele então consegue fazer e consegue observar a respeito de Deus. Nós não temos mais um Davi como um estrategista do pecado. Nós temos agora um Davi que foi restaurado, mas o seu pecado não foi apagado da história. E é isso que eu quero que você entenda nessa manhã. A sua história, ela não foi apagada. A sua história, ela é viva. Deus pode colocar no mar do esquecimento, sim, a condenação do seu pecado. E de fato Ele o faz. Mas as nossas escolhas, aquilo que nós estamos fazendo hoje, nesses dias, estão, quem sabe, condenando nós, que nos achamos hoje filhos de Deus, discípulos de Cristo. É importante entendermos essa realidade. Salmo 51, do versículo 1 a 3, salmista, e nós vamos ler novamente, diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Verso 2, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois, verso 3, reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Irmãos, o que nós temos aqui é o reconhecimento da transgressão. E Davi, no hebraico, ele vai utilizar 3 termos. Em algumas versões nós não encontramos esses termos, mas os 3 termos estão no hebraico original. Primeiro, ele vai falar sobre transgressão. Transgressão é rebeldia, uma rebelião contra Deus. Segundo, ele utiliza a palavra iniquidade. A palavra iniquidade, ou em algumas versões pecado, traz a ideia do que é sujo, vergonhoso e perverso. E o terceiro termo que Davi utiliza nesses 3 versículos é a respeito do pecado. E o que é pecado?
Pecado, na etimologia da palavra, é errar ou desviar do alvo, do caminho. E qual o caminho? A santidade. Pecado não é somente uma ação física, mas é uma ação que modifica nosso caminhar. Se nós não percebemos que o pecado está modificando quem somos, nós então iremos viver na iniquidade, na sujeira, no lamaçal, no pecado, na vida como a vida deve ser, mas não percebemos que este pecado está nos desviando do alvo. E é por isso, irmãos, presta atenção aqui, presta atenção no pastor, nessa manhã. O pastor está com a gola clerical, está bonitinho, presta atenção aqui. Você pode estar caminhando para um alvo totalmente distinto daquilo que você profere. E não porque você não tem conhecimento, mas sim porque você não está permitindo que o conhecimento transforme quem você é. Então nós falamos muito de pecado como algo corriqueiro, como algo natural, e de fato somos pecadores, mas quando entendemos que pecado é errar o alvo, é de alguma forma desviar do caminho da santidade, nós vamos observar então que eu não quero pecar. Eu não quero falhar. Eu não quero transgredir, não quero me rebelar, eu quero ter uma vida santa. E a única forma de termos uma vida santa, irmãos, não é um relacionamento com o YouTube, não é um relacionamento com as redes sociais, não é um relacionamento com literatura só cristã, mas é um relacionamento com a maior literatura cristã que existe, a revelação de quem Deus é. Se nós não mergulharmos nas Escrituras, nós possivelmente iremos nos desviar do alvo que é a santidade. E por isso que eu questiono você, como eu sempre faço em muitos sermões, você hoje se vê como alguém mais santo do que há 6 meses atrás? Do que há 1 ano atrás? Você hoje tem uma realidade de oração, de vida de disciplinas espirituais mais profunda do que há 6 meses atrás? Não, pastor, eu não tenho. Existe algo errado nessa equação, irmãos. Nós precisamos caminhar em santidade, nós precisamos caminhar em modificação, nós não podemos permanecer os mesmos. Você precisa mudar. Você precisa observar. Dentro do escopo do pastoreio, o que eu tenho mais sofrido nesses dias é que, podendo partilhar o coração com a minha comunidade de fé, é de alguma forma ter o encargo de corrigir irmãos. E não corrigir porque eu quero que você tenha um cabelo, como antigamente era, né? Pastor não pode ter barba, pastor só pode ter bigode. Engraçado, né? Muito engraçado isso. Pastor não pode, sei lá, não pode jogar futebol. Talvez muitos passaram por isso. Não pode ter televisão, não pode jogar Yu-Gi-Oh!, não pode jogar Magic. Tive que queimar muitas cartinhas quando era criança. Minha mãe me fez fazer isso. Ô, mãe, te amo, mas você me fez queimar as cartinhas. Enfim, nós vivemos muita relação com uma religiosidade. De fato, isso é verdade. Mas prestem atenção, por nós estarmos vivendo um tempo no qual tudo pode, tudo é muito volátil, eu não tenho mais aliança com ninguém, com nada, nós não conseguimos mais estabelecer uma mudança de vida. Nós não temos mais um paradigma, um padrão. Nós não temos mais um espelho que revela de fato quem somos. Davi, ele vai falar essa realidade ao ponto disso nós não encontrarmos somente nas Escrituras. Existe um psicólogo e teórico chamado Carl Rogers, que vai dizer o seguinte, ele escreveu um livro chamado Torne-se Pessoa. Isso é muito interessante, irmãos. Quero fazer aqui um adendo. Você percebeu que nesse tempo nós estamos tendo que voltar a ser humanos? Se você já pode pensar nisso. Não, você tem que ter um tratar humanizado, uma relação humanizada, um parto humanizado. O que nós somos hoje? Nós estamos nos tornando qualquer outro tipo de coisa menos humanos. E sabe por quê? Porque Deus nos fez humanos. Deus nos fez como deveríamos ser. O pecado transgride, o pecado transforma, o pecado de alguma forma destrói toda a concepção divina a respeito da humanidade. Hoje precisamos voltar a fazer isso. A ciência, a sociedade está falando a respeito de voltarmos a ser humanos, porque estamos perdendo a humanidade. E isso fica muito claro quando nós andamos pela rua e observamos uma pessoa sofrendo, uma pessoa talvez sem comida, sem roupa e meio a um frio, e nós não sentimos mais nada. Irmãos, isso é sinal de uma desumanização. Nós estamos perdendo quem somos. Nós estamos perdendo a realidade da vida. O outro se tornou qualquer outra coisa, um produto, um objeto. O outro se tornou um sujeito parecido com o humano, mas de fato não é.
E nós falamos tanto contra movimentos escravocratas, falamos sobre isso. E nós devemos combater, obviamente, nós falamos tanto sobre movimentos fascistas e devemos combater com certeza, mas temos práticas em nossa realidade de vida como esses. Porque nós escolhemos pessoas para caminhar, nós selecionamos casas para visitar, nós escolhemos igreja não por um propósito, mas porque eu me sinto bem, porque eu gostei. As nossas finanças apontam só para nós. E quando percebemos, nós não estamos mais vivendo um escopo da realidade da humanidade, mas uma outra coisa, um outro alguém. Carl Rogers, no seu livro Torne-se Pessoa, ele tem uma citação que é maravilhosa. Ele diz o seguinte: o curioso paradoxo é que quando me aceito como sou, então eu posso mudar. Então, quando eu aceito como sou, então eu posso mudar. Se eu não aceitar quem eu sou, eu não poderei modificar. E aqui, irmãos, eu vou resgatar algumas mensagens, talvez em algum momento aqui na comunidade, mas se nós não observarmos quem somos e não temos, sabe, uma utopia, mas realidade, quem somos, nós nunca conseguiremos mudar. Então, quando eu pergunto para alguém, você está bem? A pessoa sempre vai responder, está bem. Está tudo bem. Você pergunta 2 vezes, 3 vezes, talvez a pessoa comece a chorar, talvez ela fale alguma coisa, talvez ela abra o coração. Por quê? Porque nós não queremos mais pensar em quem somos. É por isso, irmãos, que quando você vai dormir, você pensa em qualquer outra coisa, menos em quem você é. Dá ansiedade pensar em quem você é. Dá ansiedade pensar na sua vida. Nós estamos, de alguma forma, recebendo da sociedade um certo tipo de amortizar, um certo tipo de cauterizar o que somos. Nós não pensamos mais quem nós queremos ser. E nós observamos, nós queremos ser como esse cara, nós queremos ser como essa mulher, nós queremos ter essa família, nós queremos ter esse emprego, nós queremos ter essa realidade de finanças, nós queremos ser. E nós buscamos querer ser alguma coisa, mas não percebemos quem somos agora. O paradoxo, então, é isso. Nós queremos ser alguma coisa, mas não percebemos quem somos agora. Como, então, vamos caminhar para esse paradoxo, ou para esse objetivo? É impossível. É utopia, é irrealidade. Carl Rogers vai dizer, se nós queremos mudar, então perceba quem você é. E por isso, irmãos, quem você é? É uma pergunta importante nessa manhã. Quem de fato você é? No íntimo do seu coração, onde ninguém vê, onde ninguém toca, onde ninguém sabe. Quais são os pensamentos que, de alguma forma, enraizam na sua mente, no seu coração? Quais são? O que é? Porque se nós não passarmos por esse crivo, nós não conseguiremos ter a transformação que Davi teve. Davi, não sendo um psicólogo, mas sendo um rei, um homem de Deus, um homem repleto de estratégia, um homem repleto de sabedoria, ele é levado a, de alguma forma, modificar as suas ações, percebendo primeiro quem ele é. Natan diz, tu és este homem. Se hoje Jesus, ele fisicamente aparecesse para você e apontasse o dedo, tu és este homem, tu és esta mulher, o que ele estaria falando? A respeito do quê? A respeito de uma vida totalmente distante do Senhor? Ou uma vida totalmente entregue ao Senhor? Que pecados o profeta Jesus, ele apontaria para você? A mudança começa quando a verdade é admitida. E por isso, irmãos, hoje você tem que admitir algumas coisas. Admitir que você não é um bom esposo. Admitir que você não é uma boa esposa. Admitir que você talvez não é um bom filho, talvez você não é um bom membro da igreja. Admitir que você não é um bom amigo. Porque a partir desse admitir, então o Senhor começará a modificar quem você é. A palavra modificará quem você é, através desse admitir. Verso de número 4, Davi diz o seguinte: pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Irmãos, olha que interessante isso. Davi dizendo o seguinte: Senhor, eu mereço o inferno, eu mereço a condenação. Irmãos, quem teria coragem de fazer uma oração dessa? Acordar pela manhã, fazer um café, abrir o devocional,
E a oração C, Senhor, eu mereço o inferno. Eu mereço isso. Davi está admitindo em uma oração que ele pecou. E aqui é interessante porque parece um contraditório o versículo 4, porque ele fala, pequei contra ti, mas contra quem Davi pecou? Davi acabou com uma família. Ninguém pergunta se Betseba tem amor por Davi. Ninguém pergunta como foi ela saber que o seu marido morreu em campo de batalha. A única frase que ouvimos de Betseba é, estou grávida, é só isso. Uma mulher totalmente coagida. Logo, o que observamos no Salmo 51, versículo 4, é que o pecado contra o outro também é um pecado contra Deus, irmãos. Quando nós pecamos contra nós mesmos, quando nós pecamos contra o próximo, nós estamos pecando contra nós. Davi pecou contra Urias, Davi pecou contra Betseba, mas mesmo assim ele também pecou contra Deus. E isso é interessante, porque neste tempo nós queremos organizar a realidade do presente, ou seja, Davi quer resolver o problema. Então ele vai resolver o problema. Não, eu pequei, eu errei. Então eu vou chamar Urias vai ter uma relação com Betseba, então logo ela vai engravidar e tá tudo certo. Não, ele não conseguia, ele não quis isso. Eu vou embebedar ele para ele voltar para casa. Não, ele não quis. Ele é um homem íntegro, então eu vou matar ele. E vou casar com essa mulher. É a solução do meu pecado. Só que em nenhum momento nós vemos Davi perceber que ele está fazendo um pecado contra o próprio Deus. E por isso, irmãos, isso é muito importante entender. Quando eu peco com a comunidade, quando eu peco com o meu pastor, quando eu peco com o meu líder, quando eu peco com o meu amigo, quando eu peco contra o meu pai, contra a minha mãe, eu estou pecando contra Deus. Então não é somente resolver algo do presente, não, eu vou pedir perdão para ele, sim. Você tem que pedir primeiramente a perdão para o próprio Deus. Porque a sua relação com Deus está sendo de alguma forma minada. E você está perdendo a essência de quem você deveria ser. A ofensa contra Deus é sempre o primeiro alvo do nosso pecado. E nós precisamos entender que todo o nosso pecado alcança, de alguma forma, alcança o Senhor Jesus. Versículo 5, nós temos algo muito interessante. Ele diz, pois sou pecador desde que nasci, desde que minha mãe me concebeu. Irmãos, Davi está dizendo que ele reconhece que ele não pecou com um acidente. Davi está dizendo que não é o meio que fez ele pecar. Não foi a oportunidade. Em nosso contexto, nossa, pastor, mas aqui a mulher me mandou mensagem. Não, pastor, mas o dinheiro apareceu na conta. Não, pastor, mas foi só uma mentira. Não, pastor, mas é só uma falha. Foi o meio. São as pessoas, foi meu pai. Meu pai me ensinou assim, pastor. O meu avô me ensinou assim. Irmãos, se você conhecesse a história dos Dalzotti, queridos, você não me ouviria. Você não me ouviria. O meio, ele influencia, sim. As nossas histórias, a família influencia, sim, obviamente. As nossas movimentações, as nossas escolhas são pautadas na nossa história, na família, naquilo que foi construído, com certeza. Mas segundo o que Davi está dizendo no versículo 5, o pecado dele veio por conta da raiz que existe dentro dele. Davi está dizendo o seguinte, basicamente, o problema não é o que está acontecendo fora. O problema é o que está acontecendo aqui dentro. Irmãos, nós somos indesculpáveis diante do Senhor nesse sentido, portanto. Nós não podemos terceirizar a culpa. Ah, pastor, mas eu não consigo viver igreja porque eu fui machucado. Irmãos, eu entendo a sua dor. Já fui ferido muito pela igreja. Na verdade, sou todos os dias ferido pela igreja. Todos os dias. No meu aniversário eu fui ferido pela igreja. Mas o meio não pode influenciar as minhas atitudes diante da cruz de Cristo. A cruz é muito maior do que o meio. A cruz é muito maior até mesmo do que a minha natureza caída que deseja o pecado.
Davi, portanto, está dizendo que ele vai perceber o crime que ele cometeu não como um acontecer, mas como uma natureza caída e que ele tem essa natureza desde que nasceu. Ou seja, Davi se entende como um pecador que precisa da redenção do Senhor todos os dias. Irmãos, um homem que entende que é pecador e que precisa da redenção do Senhor todos os dias é um homem que não foge do Senhor. É um homem que busca o Senhor com tudo que tem e com tudo que é. Se você soubesse que só existe uma forma de salvar o seu filho, por exemplo, é somente um medicamento ou somente um tratamento. Esse tratamento é um tratamento continuado. Todos os dias ele precisa, em tal horário, tomar um remédio. Eu tenho certeza que você, como pai, você faria tudo o que é possível e impossível para que seu filho, a sua filha, tomasse o remédio diário para que não viesse a falecer. É uma questão de vida ou morte. O que Davi está dizendo é que para nós é a mesma coisa. Quando nós fugimos do Senhor, nós estamos correndo o risco de morte. Morte espiritual. Morte da realidade da eternidade. Davi está dizendo, portanto, eu não quero o Senhor, porque a minha natureza tendencia a não desejá-lo, mas de alguma forma, através do seu amor, eu estou dizendo, Senhor, mesmo sendo pecador, por favor, redime a minha história. Perdoa o meu pecado. Restaura a minha vida. Versículo de número 7, pulando, Davi diz o seguinte, purifica-me de minha impureza e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Algumas outras versões vai falar a respeito do hisopo. O hisopo nada mais é do que uma pequena planta usada como espécie de aspersor. Onde era usado o hisopo? Êxodo 12, por exemplo, nós temos na Páscoa do Egito, eles espargindo sangue nas portas das casas com hisopo. Nós temos também no Levítico 14, sacerdote usando o hisopo em cerimônia de restauração daqueles que haviam sido curados por lepra. Logo, também observamos em Números 19 que o hisopo era utilizado para purificar aqueles que tiveram contato com moribundos, com pessoas mortas. Logo, o que Davi está dizendo é o seguinte, eu sou um leproso, Senhor. Eu sou impuro. Senhor, a minha vida, os meus feitos, o meu erro me tornou impuro. Por favor, Senhor, lava-me. Eu não quero somente uma fala, eu quero que o Senhor me transforme, eu quero que o Senhor troque na minha física, no meu DNA, na minha realidade, eu quero que o Senhor me transforme por completo, porque eu não quero mais ser assim. Eu não posso tocar em ninguém, eu não posso fazer nada porque eu sou impuro. Assim como o leproso não poderia se aproximar dos acampamentos, e é interessante observar isso no contexto judaico, quando um leproso se aproximava da cidade, o que acontecia na cidade? Havia gritos. Sabe como eram os gritos? Não era ajude, cuide, não. Leproso, leproso, corre, leproso, leproso. Porque estes eram vistos como a pior espécie de humanos. Ou se eram vistos como humanos, eu não sei. Eles eram contagiosos, nojentos. Eles não poderiam entrar na cidade. Davi se vê diante do Senhor como este, porque ele percebe o seu pecado. E ele percebe que se não for Deus purificando e transformando, ele não conseguirá caminhar. Algo importante também do versículo de número 7, não há como mudarmos pela metade. Eu quero que você grave isso no seu coração. Não tem como você mudar pela metade. Não, pastor, mas eu estou na igreja, eu dizimo, mas eu continuo na lascívia, no pecado, não transformou. Ah, pastor, não, mas eu estou servindo, mas eu continuo falando mal, eu continuo sendo um poço de morte para os outros, não transformou. Não, pastor, mas eu prego o evangelho para todos, mas na sua casa você é um mau exemplo para os seus filhos, um mau exemplo para a sua esposa, você não trata ela como Cristo tratou a noiva, você não teve uma transformação total. E Deus não trabalha com meio trabalho, com meio resultado, Ele trabalha com realmente resultado por completo, uma mudança total. Total. Então não ache que é possível caminhar seguindo Jesus, tendo atitudes daqueles que odeiam Jesus. Isso não é transformação. Isso não é mudança. Se você hoje está em pecado, mude agora, hoje, agora, nesse momento. Se você está roubando, se você está cometendo adultério, se você hoje está mentindo, se você hoje está sendo maledicente, modifique hoje. Peça para que o Senhor Ele derrame sobre você esse sopro, transformando e lavando você por completo. Então mude. Viva uma nova vida. Pulando para o versículo de número 10, talvez sendo o versículo mais conhecido do Salmo 51, Davi diz o seguinte, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. A palavra que Davi utiliza para criar é bará.
Bará é o termo utilizado para Deus quando ele está construindo e criando o universo. Davi estava dizendo o seguinte: Senhor, eu não consigo ter um coração puro e regenerado para o meu esforço. A minha filosofia não é insuficiente. A minha caridade é insuficiente. O meu coração é insuficiente, Senhor. Eu não consigo, Senhor. Eu não consigo. Por isso, cria do nada. Cria através da sua palavra, do seu poder, este coração dentro de mim. Um coração puro que te ama. Um coração puro que ama o outro. Um coração puro que está disposto a fazer o que for necessário pelo Senhor. Com a palavra, Deus então cria este milagre, essa transformação no coração de Davi. E aqui há algo muito importante. Davi pede um espírito firme. Um espírito firme significa alguém com entusiasmo que se oferece generosamente para uma tarefa. Ou seja, Senhor, eis-me aqui. Talvez você já aceitou Jesus num culto público. O pastor chamou você, vem para frente. Quem quer aceitar Jesus? E você foi chorando, glória a Deus por isso. Mas talvez você não foi com o entusiasmo necessário. Você não foi com o espírito firme. E então, irmãos, temos um fragmento naquilo que chamamos de vida cristã. Porque o seu novo nascimento acontece em meio a meias verdades. Você não percebe o custo que é seguir Jesus. Você não percebe essa realidade. Davi diz: crie-me, ó Deus, um coração puro e me dê um espírito firme, ou seja, um espírito que permanece. Um espírito que não muda. Um espírito que avança em seguir o Senhor. Versículo de número 16 e 17, pulando, ele diz o seguinte. Versículo 16. Tu não desejas sacrifício, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocausto. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Gente, se Davi tivesse somente que fazer sacrifícios, ele era o rei. Ele poderia fazer milhares de sacrifícios. Os sacerdotes iam ficar felizes da vida, ia ter muito cordeiro para eles comerem depois. Ia ter muita comida. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Mas Davi percebe que mesmo que o rei tinha uma riqueza infinita, o holocausto não poderia trazer para ele a restauração. Por isso não adianta você depositar dinheiro no gasofilácio. Não adianta. Eu queria dizer que sim, eu ficaria talvez financeiramente melhor. Talvez a igreja poderia prosperar mais rápido. Queria poder falar de uma oferta de remissão. Você vem aqui, paga e está tudo resolvido. Mas nós não encontramos isso nas Escrituras. O que Davi está dizendo para o Senhor é que o único sacrifício que agrada ao Senhor é um coração quebrantado, irmãos. E é isso, irmãos, que tem mais, de alguma forma, atingido meus momentos de oração. Porque o que eu mais quero ver como pastor de uma comunidade não é ver a igreja crescendo em número somente, mas crescendo em quebrantamento. Um quebrantamento que não é movido por uma música, um quebrantamento que não é movido por uma pregação, mas um quebrantamento que é movido pela intenção de um coração que totalmente está rendido ao Senhor. Davi está dizendo que o Senhor não deseja sacrifícios, mas Ele deseja um espírito quebrantado, um coração quebrantado. E um coração quebrantado, segundo o versículo 17, é um coração humilde e arrependido. É alguém que não se vê melhor que ninguém. É alguém que não quer ser melhor que ninguém. Mas é alguém humilde, que se arrepende dos seus feitos. Versículo 8, voltando agora um pouco. Davi diz o seguinte: devolva-me a alegria e a felicidade. Eu quero que você grave, se você puder sublinhar, sublinhe tudo que tem felicidade. Devolva-me a alegria e a felicidade. Tu me quebrastes e agora permite que eu exulte outra vez. Versículo de número 12 e 13. Diz o seguinte: restaure em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. E verso de número 13. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Irmãos, Davi está dizendo a respeito de salvação. E ele ensina como um bom teólogo, através de um salmo, algo muito importante. Salvação não se perde.
Salvação é uma dádiva, é graça. Mas se perde alguma coisa. Davi vai dizer que é possível perder a alegria da salvação. A alegria da salvação. Quando observamos o pecado, ele de alguma forma, ele torna impossível a alegria da salvação. Grave isso. O pecado atua como um ladrão de alegria, trazendo um peso esmagador para a consciência. Davi, ele encobriu o pecado. Ele experimentou uma profunda angústia, ele perdeu a sua paz. Ele sentiu, como lemos, como se os seus ossos tivessem sido esmagados na mão de Deus. Então ele pede para o Senhor a alegria da salvação. C.S. Lewis vai chamar isso de apetite por Deus. Quando nós perdemos o apetite por Deus ou a alegria da salvação, a eternidade pouco importa. O fim último pouco importa. O céu, a nova criação pouco importa. Porque nós não temos mais alegria. Nós estamos em meio a uma geração com muita fome. Mas uma fome que não tem, de alguma forma, levados a teu apetite por Deus, mas uma fome por outras coisas. Davi está dizendo que nós precisamos desse apetite por Deus. E por isso, irmãos, eu sei que o pastor sempre fala isso, mas eu sempre tenho que dizer, nós precisamos desejar o Senhor mais. Os nossos dias devem ser dias piedosos. A nossa manhã deve começar com o Senhor. Nós precisamos voltar a ser aquilo que o Senhor deseja para a sua igreja. Pastor, mas o meio é difícil. Eu sei que é difícil, irmãos. Fui dormir 2 da manhã, Pedrinho não dormia. O menino estava elétrico, o aniversário foi meu e ele que ficou feliz da vida. Tive que revisar sermão quando cheguei. É cansativo, eu sei disso. Quem tem 2, 3 filhos, quem tem empresa, quem tem negócio, eu sei disso. Não estou desmerecendo o seu negócio, estou desmerecendo a sua vida. Tem grávidas no nosso meio, eu sei disso. Mas nós precisamos voltar a ter apetite. É aquilo que o pastor Anderson Bonfim pregou em nossa conferência no ano passado. O fogo nos olhos. Fogo nos olhos. Desejo pela presença. Desejo por santidade. Desejo por vencer pecados. Nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar a ser a igreja que o Senhor deseja. Ou talvez não voltar, mas ser aquilo que o Senhor deseja, uma outra novidade. Talvez não viver o que vivemos no passado, mas ver algo muito maior. Mas isso significa apetite, fome, desejo incontrolável pela presença. Por estar de joelhos. Por estar orando. Eu vou ficar muito feliz um dia, eu acho que talvez o Senhor me arrebata nesse dia. Se um dia eu chegar numa quarta-feira e eu ver todos vocês aqui à noite. Eu acho que o Senhor me leva, eu acho que eu sou arrebatado, acontece. Se eu ver um dia uma igreja numa quarta-feira lotada assim, irmãos, vocês me matam naquele momento. Por quê? Porque é isso que nós estamos querendo construir como igreja. Nós queremos uma igreja teológica, nós queremos uma igreja com grupos pequenos, nós queremos uma igreja com estrutura, essa parede do Muro das Lamentações vai ser quebrado em nome de Jesus, a igreja está avançando, a gente está feliz demais, as coisas têm acontecido e glória a Jesus, mas se nós não tivermos apetite, de nada vale, irmãos. E você é um pastor com 50 anos, 60 anos, olhar para uma estrutura incrível, olhar para pessoas que me amam e falar, eu falhei, eu errei. Eu construí um império, não cooperei com o reino. Eu preguei o evangelho para pessoas. E eu permiti que essas pessoas ouvissem o evangelho que eu não estava pregando. O Senhor não quer isso de nós como igreja. O Senhor quer apetite. É apetite pela presença, é apetite pela oração, é apetite pela comunhão. É apetite pelo Senhor. Segundo o que observamos no versículo de número 13, diz que
Esta restauração de alegria gera algo. Segundo o versículo 13 diz, restaure em mim a alegria da tua salvação, torna-me, versículo 12, e torna-me disposto a te obedecer. Verso 13, então ensinarei teus caminhos aos rebeldes. Davi está dizendo que aquele que é encontrado pelo Senhor, ele se move agora em pregação do Evangelho. Aquele que é encontrado pelo Senhor, ele agora se torna um vibrante testemunho missionário. Ele não consegue ficar parado mais. Eu vi o Senhor, eu vi o Rei. Eu vi o Rei, Ele me perdoou, Ele me transformou. Ei, agora de nada mais vale. Eu preciso pregar para os rebeldes, para os errantes, para todos, que esse Senhor, Ele me amou, Ele me perdoou, Ele pode perdoar e Ele irá perdoar você. Viveremos então um estágio de missões totalmente intencionais quando tivermos primeiro esse apetite. O Senhor redime a nossa história. Por isso, talvez você hoje está em pecado. Talvez você hoje não se encontre numa realidade de devoção. Mas o Senhor pode e Ele vai transformar todas essas coisas, se assim você permitir. Eu encerro esse sermão lendo com você Mateus capítulo 1. Abra comigo. Depois eu quero convidar você a ler todo o capítulo 1, as genealogias de Jesus. Mas eu quero ler para você somente um versículo. Mateus capítulo 1, verso de número 6. Diz assim, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Betseba. Viúva de quem? De Urias. Na genealogia de Jesus em Mateus, nós encontramos muitos homens, mas 4 mulheres. Das 4 mulheres, todas elas foram coagidas a fazer o que não queriam. Todas elas. Nós temos Tamar, que carrega a marca da história por ter que se deitar com o seu sogro para receber o que era digno a ela. Nós temos Raabe, uma prostituta de Jericó. Nós temos Ruth, aquela que é chamada de Moabita, pertencente a um povo estrangeiro. E nós temos Betseba, esta que viveu esse episódio sombrio com Davi. Quando eram escritos as genealogias de alguém importante, você retiraria tudo de ruim e deixaria somente o que é bom. Dentre alguns homens vivos ainda, o evangelista Mateus escreve categoricamente a respeito de 4 mulheres. Sabemos então que na genealogia de Jesus nós temos mulheres abusadas, prostitutas, homens vios e uma mulher que perdeu o marido por conta do desejo de um rei. Urias, ele viveu algo horrível e ele morreu. Mas por ser um homem justo, presta atenção nisso. Deus honrou o seu nome nos evangelhos. E não só nos evangelhos. Mas Deus honrou o seu nome na genealogia daquele que deveria ser o rei eterno de Israel. O que eu quero dizer para você é que a genealogia de Jesus já aponta para todos os povos, para a grande comissão. A genealogia de Jesus já aponta para nós pecadores. A genealogia de Jesus já aponta para nós que temos talvez um passado tenebroso, uma possibilidade de seguir a Jesus e viver uma realidade muito mais profunda e muito mais real do que vivemos até aqui. Senhor Jesus, Ele está nesse lugar e Ele está falando aos nossos corações. Que essa manhã o Senhor Ele possa não somente fazer você sair aqui refletindo por 5 minutos no carro ou no almoço, mas que hoje você possa se posicionar como aquele que precisa ter mais apetite pelo Senhor. Os seus erros, as suas falhas, se você permitir que o Senhor Ele haja com misericórdia em sua história, você terá um futuro totalmente diferente. Eu creio em uma igreja diferente no amanhã.
E essa igreja da manhã não começa com os nossos filhos. Ela começa conosco hoje. Queria convidar você a ficar de pé. Glória a Jesus. Chamar o louvor. Nós iremos já fazer a ceia. Eu convido o pastor Kleber a vir aqui ao meu lado. Antes de cearmos, nós precisamos orar. E orar por apetite. Eu quero que você fique no almoço, claro. Óbvio. Quero conversar com você, quero rir com você, mas acima de tudo nós precisamos ter um apetite pelo Senhor. Irmãos, eu não sei como você tem experimentado os seus últimos dias, o seu escopo de família, de agenda, mas nós acreditamos numa igreja diferente, amém? Não melhor que outras, não maior que outras, mas diferente. E nós não queremos, em nosso meio, permitir uma cultura de irmãos que não tenham apetite. Nós queremos que o Senhor nos dê mais apetite pela presença nesses dias. Um apetite que nos venha arrebatar, um apetite que nos faça nos mover, um apetite que nos faça renunciar a coisas que nós não conseguimos renunciar, um apetite que nos faz amar, talvez, pessoas que nós não conseguimos amar, um apetite que nos faz parar de pensar em nós mesmos como primeiro e pensar em Cristo como primeiro. Se você pode, feche seus olhos nessa manhã. Eu convido você nesse momento a pedir perdão pelos seus pecados. Aleluia. Permita o Espírito Santo de Deus ele ministrar o seu coração nesse momento. Permita. Ah, Jesus. Nós queremos mais fome, mais sede, Senhor. Mais fome, mais sede, Senhor. Mais fome pela sua presença, Senhor. Mais fome pela sua presença, Senhor. Mais fome. Nós queremos mais fome, mais apetite pela sua presença. Espírito Santo, comece a falar aos corações dessa manhã. Que a sua misericórdia agora possa alcançar essas histórias. Restaura, Senhor, restaura, Senhor. Restaura, Senhor. As nossas percepções, os nossos desejos. Aleluia, Jesus. Nós nos rendemos nessa manhã. Nós nos rendemos nessa manhã. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Meu Deus. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Leva-nos de volta ao primeiro amor,
leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor. Sim, Senhor! Leva-nos de volta ao primeiro amor, 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 leva-nos de volta ao primeiro amor. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Não saia dessa presença, irmãos. Não saia. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Há uma promessa maior em toda a minha jornada. Que privilégio perder pro Senhor. Há um homem acima, há uma promessa maior em toda a minha jornada. Que privilégio perder pro Senhor. Há um homem, há um homem acima, há uma promessa maior em toda a minha jornada. Que privilégio perder pro Senhor. Há um homem acima, há uma promessa maior em toda a minha jornada. Que privilégio perder pro Senhor. Há um homem acima, aleluia. Há uma promessa maior em toda a minha jornada. Que privilégio perder pro Senhor. Que privilégio, que privilégio perder pro Senhor. Que privilégio perder pro Senhor. Que privilégio perder pro Senhor. Há um homem, há um homem assim.
há uma promessa maior em toda a minha jornada. Que privilégio perder pro Senhor. Senhor Jesus, nós queremos perder para o Senhor. Nós queremos perder. Que nessa manhã os nossos desejos possam perder para o Senhor. Que as nossas expectativas possam perder para o Senhor. Que o Senhor reine em nossos corações e que possamos ser apaixonados pela sua presença. Obrigado, Jesus. Obrigado por estar aqui. Obrigado por sempre nos fazer perder, Senhor. Afinal, ganhamos aquilo que não merecíamos. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória ao seu nome, Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória ao seu nome, Senhor Jesus. Vamos participar da ceia, irmãos. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. A palavra do Senhor diz assim, em 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Aleluia. Eu convido você nesse momento, então, a fazer uma fila aqui nesse corredor e no outro corredor, por favor, 2 filas, onde o pastor Kleber irá entregar a você a ceia em nome de Jesus. Sim, Senhor. Glória ao Rei do meu coração, dono da minha afeição, Jesus. Glória ao Rei que venceu a morte, meu Deus vivo. Ao Rei do meu coração, dono da minha afeição, Jesus. Te damos glória, ao Rei que venceu a morte, meu Deus vivo.
coração, dono da minha afeição, Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, todos pegaram? Amém? Alguém faltou? Amém. Glória a Jesus. Pão também? Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, esse é o meio da graça do Senhor, de nos alcançar, de nos nutrir. E nós temos partilhado cada vez mais dessa forma de vocês virem receberem de um pastor, os futuros diáconos da nossa comunidade que nós teremos. Porque essa mensagem, ela fala a respeito de alguém que entendeu a missão, que partilha o seu corpo com aqueles que também entenderiam a missão. Por isso, com o pão em suas mãos, eu vou reler o texto, que diz assim: na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Nós vamos agora comer do pão. E ao comermos do pão, nós estamos relembrando quem somos e quem devemos ser. Quem éramos e quem seremos. De quem éramos e quem pertencemos. Amém? Pega o pão em suas mãos. Senhor Jesus, obrigado pelo seu corpo. Obrigado por partilhar a sua vida. Obrigado por caminhar com um de nós. Que nessa manhã o Senhor possa nutrir os nossos corações com fé, ousadia. Termos um espírito firme para seguirmos os seus passos. Assim oramos. Obrigado, Jesus. Participe do pão nesse momento. Com o cálice em suas mãos. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Faça isso em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Cristo Jesus, nós rendemos graças ao Senhor mais uma vez, pelo sangue que verteu na cruz do Calvário. O seu sangue nos comprou através de um alto preço. Que hoje possamos relembrar, Senhor, quem Tu és. E que possamos hoje partilhar do suco da videira que simboliza o seu sangue, que nutre uma nova história, que nutre e que aponta para uma nova vida, para um novo mundo. Que este novo mundo seja inaugurado através de nós, Pai, nessa terra, com as nossas escolhas, com as nossas vidas, com as nossas famílias. Que sejamos os pioneiros dessa nova criação, deste novo mundo. Obrigado, Cristo. Participe do suco da videira. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado por nunca desistir de nós, Senhor. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Um homem assim, há uma promessa maior em
toda a minha jornada. Que privilégio perder pro Senhor. Vamos dar as mãos para o nosso lado, vamos encerrar esse culto juntos. E assim há uma promessa maior em toda a minha jornada. Que privilégio perder pro Senhor. vamos orar. Senhor, obrigado por esse culto. Te agradecemos por cada um que serviu este culto. Cada um que se dedicou para que nós tivéssemos hoje esse momento tão maravilhoso diante do Senhor. Pai, nós agora nos despedimos como família espiritual e após partilharmos a Santa Ceia, que o Senhor possa nos enviar, Pai. Enviar a missão que o Senhor nos chamou. Que possamos passar pela porta do arrependimento e que possamos ser alcançados pela misericórdia. Que possamos viver, Senhor, a rendição e a redenção de nossas histórias. Assim nós abençoamos a cada um e declaramos em Teu nome, Jesus, nós queremos perder para o Senhor. Até que o Senhor venha, nós queremos perder para o Senhor. Assim, Pai, que o Senhor abençoe essa semana, que o Senhor abençoe o almoço e tudo que acontecerá ainda hoje. E que o Seu nome seja glorificado em cada feito, em cada momento. E se nas suas mãos, como você receber um grande e maravilhoso presente, glória a Deus, que o amor de Deus Pai e a graça salvadora de nosso amado Jesus e a doce presença do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês. Vão em paz, que Deus abençoe. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Irmão, só quebrar o protocolo de sempre. Se você não sabe, hoje é dia dos pastores. Eu queria chamar o irmão Kleber, pastor Kleber, pastora Nicole, aqui. Nós queremos entregar um presente, uma lembrança a eles. E eu queria te convidar a estender as suas mãos aqui para eles. Nós queremos, como comunidade, agradecer vocês por todo o trabalho, por todo o tempo dedicado, toda a paciência. Eu sei que é só uma lembrança, vocês merecem muito mais, mas que vocês possam aproveitar esse chamado do Senhor com alegria, com paciência, com amabilidade. Que Ele possa fortalecer os seus pés, as suas mãos, amém. Dar sabedoria e discernimento para essa jornada. E nós somos muito gratos como comunidade pela vida de vocês. Então eu queria orar por vocês. Então estenda suas mãos para cá. Senhor, obrigada pela vida do pastor Kleber, do pastor Dudu, da pastora Nick. Obrigada porque eles têm ouvido a sua voz ano após ano. E o Senhor tem falado através deles as nossas vidas. Obrigada pelo cuidado conosco, obrigada pelo amor, pela dedicação, pelo tempo. Senhor, nós oramos para que convicção aumente no coração deles nesses próximos anos. Sim. Que eles possam olhar para o bom pastor e se sentirem protegidos, Pai, porque Você é aquele que nos guarda e você tem guardado eles. Senhor, abençoa a sua família, os seus filhos, as suas gerações. Pai, que eles sejam cada dia mais apaixonados por Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deem um abraço neles, deem um beijo. Pode. Deixa eu aproveitar para quebrar o protocolo mais um pouquinho, então. Hoje de manhã eu acordei, eu não sabia disso. Eu estou sem Instagram essa semana, também não sabia do tema da mensagem. E eu acordei hoje de manhã, coloquei água a ferver, enquanto eu preparava um café. Eu botei uma canção que se chama Bom Pra Nada, que é em inglês.
E nessa canção ele fala: bom para nada como Nazaré, onde o Filho do Homem nasceu. Bom para nada como 5 pães e 2 peixes nas mãos de um menino. Bom para nada foi o que eles disseram enquanto pregavam cravos nas suas mãos. E não se coloquem nesse lugar. Hoje, enquanto eu ajudava a Lauren a calçar os sapatos, eu lembrei que nós, como comunidade, temos também apenas 5 anos. E o Senhor está fazendo algo grande através da vida de vocês. Amém. Amém. O Senhor está fazendo algo muito grande através da vida de vocês. Amém. Arregassem as suas mangas, que o Senhor está só começando. Amém. Amém? Será que você pode aplaudir o Senhor, irmãos? Amém. Obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado. Glória a Jesus. Agora sim, gente, o culto está encerrado. Glória Tem a venda do almoço lá atrás. Ah, claro. Fiquem à vontade. Quem fica pro almoço, não vão embora.